Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco. Junto com o Plácido Salles, demos uma volta ao mundo de carro. Já viajamos bastante de mochila também, sempre acampando, explorando os lugares mais bonitos desse planeta. Se você está chegando agora no canal, dá uma olhada, tem muito conteúdo de vlog de viagem e também dicas e informações sobre cada país que a gente já passou. Já foram mais de 50 países nesses mais de 5 anos de estrada. Então, se você gosta do tema viagem, dá uma conferida aqui embaixo também na descrição do vídeo, tem os nossos produtos. Comprando algum deles, você contribui para o canal se manter ativo e também você se delicia com muita informação, histórias, dicas e tudo sobre viagem. Então tem livro, tem curso, tem muita coisa legal por ali. E agora eu estou fazendo uma série de vídeos que falam um pouquinho sobre cultura e etiqueta de cada país. E hoje é dia de falar sobre o Vietnã. O Paulo Teixeira deixou um pedido aí nos comentários para que a gente fale sobre o Vietnã. Então, atendendo os seus pedidos, Paulo, hoje é dia de falar sobre esse país. E se você gostaria de saber mais sobre a cultura e etiqueta de algum dos países por onde a gente já passou, deixa aqui nos comentários que eu vou gravando esses vídeos para vocês. Já tem alguns aí na lista que o pessoal andou sugerindo e pouco a pouco eu vou atendendo esses pedidos aí de vocês. Então, bora falar um pouquinho sobre o Vietnã, esse país lá na Ásia que tem muitas diferenças culturais comparado aqui com o Brasil e com certeza vai ser muito interessante para você saber desse conteúdo. Inclusive, a gente tem uma lista só de vídeos sobre o Vietnã, também com os vlogs de viagem, né, de quando a gente passou por lá, então dá uma conferida se você gosta desse país. Uma das coisas mais importantes aí que você precisa levar em consideração com relação à cultura vietnamita é que é um povo bastante simples e que valoriza a humildade. Então, nada de soberba por lá, nada de querer ficar mostrando que você é melhor do que ninguém ou mesmo mostrando riqueza. Isso não vai ser bem visto por lá. É um povo que valoriza a humildade e a discrição. E, inclusive, algumas características de linguagem corporal são um pouco mal vistas por lá, então você ficar em pé, assim, com os braços cruzados ou com as mãos na cintura, não são bem vistos. Então, cuide aí para que a sua linguagem corporal também demonstre essa humildade, essa discrição. Uma outra característica muito importante e que você precisa entender antes de qualquer coisa sobre a cultura vietnamita é que é um povo coletivista. Então, para eles, o grupo importa e a posição que cada pessoa ocupa no grupo, né, ou nos grupos dos quais ela faz parte, é o que vai determinar o papel social dela. Então, essas caixinhas onde as pessoas são colocadas, né, dos papéis que elas ocupam na família, no trabalho, enfim, em todos os grupos da vida dela, são muito importantes para que ela consiga entender qual é o papel dela na sociedade, né? Então, diante do ponto de vista do vietnamita, ele precisa saber qual é o papel que ele ocupa no grupo. Então, isso é bem importante de você entender para que você compreenda alguns comportamentos aí desse povo. E, inclusive, o grupo ele é mais valorizado do que o indivíduo, né? O grupo como um todo ele é mais importante do que o indivíduo sozinho. Então, a honra do grupo ela sempre vai ser colocada em primeiro lugar, né? O papel que a pessoa faz no grupo ele é mais importante do que o papel que a pessoa tem como indivíduo. E isso também é muito importante para eles, o que faz com que a sociedade ela seja bem hierarquizada. E o papel que a pessoa tem nessa hierarquia vai ser sempre levado em consideração. E aí vem um outro ponto, né, que também tem a ver com isso, que é a relação do respeito aos mais velhos. Então, os mais velhos, eles têm um papel alto na hierarquia. E os vietnamitas, eles sempre vão considerar a opinião dos mais velhos, né? Eles sempre vão dar valor para aquela pessoa que é a mais velha no grupo. Então, quando você estiver, por exemplo, conversando com uma pessoa mais velha, você inclusive tira o seu chapéu, se você estiver usando chapéu, né? Lá é muito sol, então provavelmente você vai usar chapéu. E se você vai conversar com alguém mais idoso, você tira o chapéu em
demonstração de respeito. E sempre que houver alguém mais idoso no ambiente, naquele grupo, a palavra final vai ser sempre dele. E uma outra característica bastante interessante e que tem um pouco a ver com isso também é a questão da família. O núcleo familiar, ele representa a base da vida do vietnamita. Então é muito comum você ver as famílias, né, os núcleos familiares vivendo juntos, e não só pai, mãe e filhos. Inclui os tios, os avós, né, a família estendida também. Eles costumam viver todos juntos e cabe aos mais novos cuidar dos mais velhos, né? Então, sempre esse papel familiar, né, essa obrigação familiar, ela sempre vai falar mais alto para eles em qualquer tipo de situação. Então, você tá ali com os seus amigos, tomando sorvete e a sua mãe te chama para fazer alguma coisa. Você vai, porque a família vem em primeiro lugar. Ainda em decorrência, né, dessa questão do coletivismo, dos grupos e da hierarquia, também vem a questão da forma como as pessoas se tratam. Então, para que você entenda um pouquinho, é um pouco estranho às vezes para nós ocidentais, né? Mas quando você conversa com um vietnamita, é muito comum que as primeiras perguntas dele sejam: quantos anos você tem? Se você é casado ou não? Quanto você ganha? Para que ele possa te colocar em alguma caixinha e saber como ele vai te tratar. Então é meio que uma forma dele saber se você está acima ou abaixo dele na hierarquia social, para ele saber qual tipo de pronome ele vai usar para te chamar, por exemplo, né? Então isso é tão importante para eles que eles vão sempre procurar identificar qual é a sua posição nessa hierarquia para saber como te tratar. E esse tratamento, ele deve ser sempre respeitado. Então, se na medida do possível, né, se você puder aprender um pouquinho sobre as formas de chamar as pessoas, né, os pronomes, as formas de cumprimentar, de acordo com essa hierarquia, isso vai facilitar bastante você a estar inserido aí na cultura vietnamita. Então, você procura identificar se essa pessoa está acima ou abaixo de você na hierarquia daquele grupo, e de acordo com isso você sabe qual é o pronome, qual é a forma de cumprimentar essa pessoa. Pode parecer um pouquinho complicado para a gente, né? Mas para eles acaba sendo mais natural. Outro ponto que é muito importante você levar em consideração sobre a cultura vietnamita é que é um povo bastante conservador, né? Como a maioria dos povos ali da Ásia, é um povo que é um pouco mais conservador no que diz respeito à intimidade e a mostrar o corpo. Então, as roupas que você deve usar devem ser mais discretas, cobrindo a maior parte do seu corpo, principalmente aqui a região dos ombros e braços para as mulheres. Evite usar roupas muito abertas, roupa muito justa também não é muito bem vista. E shorts normalmente é só para praia, tá? Evite usar roupa curta também, tanto para homens quanto para mulheres. E demonstrações públicas de afeto também não são bem vistas, então evite abraços, beijos, até mesmo aperto de mão e principalmente toque em pessoas de sexo oposto. Isso por lá é muito mal visto e eles podem considerar um pouco ofensivo. E uma outra característica que é importante você saber, né, e que já apareceu aqui em algum outro vídeo de cultura asiática também, é com relação às partes do corpo. A cabeça, ela é considerada a parte mais sagrada do corpo para o vietnamita, e os pés são considerados como a parte menos sagrada. Então você não deve tocar a cabeça da pessoa, né? Inclusive de crianças, você não vem e faz aquele cafunézinho na cabeça. Isso é extremamente desrespeitoso, inclusive com bebês, tá? Você não toca a cabeça de bebês. E também você evita mostrar a sola dos pés para alguém, porque isso também é considerado como falta de respeito. E inclusive você não deve mostrar a sola dos seus pés para estátuas religiosas. Então, se você está em um templo e tem uma estátua de Buda, por exemplo, você não deve apontar a sola dos seus pés para essa estátua. Isso também é visto como desrespeito. E agora vamos falar se você for convidado, né, a comer à mesa com vietnamitas. Então, se você for convidado para uma refeição com vietnamitas, lembre-se que sempre o mais idoso
da mesa vai começar a comer primeiro, então você espera a pessoa mais idosa começar a comer para que você possa comer também. Eles costumam usar palitinhos, né, para comer, é o utensílio mais comum por ali, e às vezes uma colher quando se trata de sopas. E você vai ter normalmente uma cumbuca e você pode trazer essa cumbuca perto da sua boca. A cumbuca ela não precisa ficar na mesa o tempo todo, você pode pegar com as mãos e trazer bem perto da sua boca. Isso facilita a comer ali alguns pratos típicos do Vietnã. E a forma como você usa os palitinhos, né, é um pouco peculiar, é legal você observar os vietnamitas ao seu redor para tentar imitar, porque dependendo, algumas coisas que você faz com o palitinho podem ser consideradas ofensivas, então ele não deve ficar na vertical, você não deve bater o palitinho na mesa, enfim, algumas peculiaridades aí que é legal você sempre ficar de olho no seu anfitrião para que você possa fazer igual. E ainda sobre refeições, né, é de bom tom você acabar com a comida que foi colocada para você, então pode raspar o prato, porque isso é sinal de que você gostou e valorizou a comida. Deixar a comida no prato é sinal de que você não gostou tanto assim do que te foi servido. E caso você seja convidado para a casa de alguém, né, para ir à casa de alguma família ou amigo vietnamita, convém você tirar os sapatos antes de entrar na casa, né? Isso vira e mexe aparece aqui. Parece que a maioria dos lugares do mundo considera que ao entrar em casa a gente deve tirar os sapatos. E convém você levar um presentinho simples, como frutas, flores, incenso ou doces, né? E se você der um presente para alguém ou se você receber um presente para alguém, o ideal ali é que o presente não seja aberto na hora. Eles não costumam abrir o presente na sua frente, eles vão abrir depois, tá? E uma outra característica é que você deve entregar sempre usando as duas mãos. Qualquer coisa que você for entregar a alguém, você deve usar as duas mãos. Uma característica muito importante e que você deve ficar atento ao estar em contato com vietnamitas é a questão da honra. Para eles, a honra é muito importante e são várias situações que podem fazer alguém perder essa honra, né? Se sentir envergonhado. Uma delas é, por exemplo, discussões em público, demonstrações de emoção em público. Também críticas devem ser evitadas, elas não são bem vistas, podem fazer a pessoa se sentir extremamente envergonhada. Então, digamos que você foi num hotel e o atendimento não estava tão bom. Evite criticar o funcionário, evite entrar em embate ali com o funcionário, porque isso com certeza ele vai levar para o lado pessoal e ele vai se sentir humilhado e vai sentir que perdeu a honra dele perante as outras pessoas, o que na sociedade deles acaba sendo uma coisa que tem um peso muito grande, que é muito valorizado. Então evite esse tipo de situação, evite criticar alguém, evite apontar erros, porque com certeza vai ser algo extremamente desconfortável para um vietnamita. E também uma outra coisa que eles consideram muito importante é a palavra. Então, uma vez que você deu a sua palavra, você cumpre a sua palavra, né? Eles levam isso bastante a sério. Então, evite também ficar fazendo promessas que você não vai cumprir, né? Então, se alguém te falou alguma coisa, depois eu levo, depois eu faço. Realmente faça, porque a pessoa vai criar essa expectativa com relação àquilo que você falou, né? A palavra é questão séria ali para eles. Então, essas foram as dicas aí das principais características culturais que você pode esperar e observar quando você estiver em visita ao Vietnã. Se você conhece alguma outra característica e quiser contribuir aqui com a Nação Viajeira, coloca nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá o like, repassa esse vídeo para todo mundo que pode gostar desse conteúdo e bora viajar junto!